Muito bom dia, senador. Bom dia. Ricardo Barros gostou de ter sido convidado agora em vez de convocado. Isso atenua a situação dele na visão de vocês? O que vocês vão querer saber do Ricardo Barros hoje em prioridade? Não atenua nada. Na verdade, isso é apenas uma deferência, uma cortesia parlamentar. Houve um pedido do próprio presidente da Câmara de que ele viesse como convidado e, por essa razão, o presidente da CPI concordou. Isso não muda em nada. Se ele realmente tiver que sair daqui como investigado, ele sairá. Nós vamos trabalhar algumas coisas importantes, mas especialmente o papel dele na possível intermediação da compra de vacinas, a participação dele não somente na contratação da VT Celog, da área de logística, mas também num suposto esquema em que parlamentares seriam beneficiados por mesadas que receberiam. E vamos conversar também especialmente sobre o tema Covaxin e Cancino, que foram duas situações em que as empresas intermediárias que o Ministério da Saúde aceitou eram empresas com ligações muito fortes com o deputado Ricardo Barros. E, paralelamente, também vamos cobrar a posição dele de ter sido o defensor mais explícito da imunidade de rebanho por transmissão como a melhor forma de superar a pandemia da Covid-19. Senador, bom dia. Júlia do Alibe, aqui de São Paulo. Bom dia, Júlia. Queria começar perguntando para o senhor a respeito da decisão de ontem, não sei se dá para a gente falar ainda a decisão, mas a intenção, melhor, da CPI de colocar o presidente, sugerir o indiciamento do presidente por crimes que vão do charlatanismo ao curandeirismo, né, passando por propaganda enganosa e tal. Isso tem apoio da maioria? Como é que está funcionando essa discussão internamente? Sim, eu inclusive fui a pessoa que apresentou essa reivindicação de que nós fizéssemos o enquadramento do presidente da República nessa condição. Curandeirismo porque propõe uma solução mágica, não é, como tratamento e solução para o problema da Covid-19 no nosso país, e ele o faz por meio desses medicamentos que não têm eficácia. O charlatanismo porque é exatamente a indicação de drogas ou de terapêuticas salvadoras, não é? E a questão da propaganda enganosa. Só a resolução da Anvisa, que regula a propaganda de medicamentos, foi violada por Bolsonaro 18 vezes, onde ele aparece indicando medicamento para as pessoas, dizendo qual a dosagem que pode ser dada, e, na verdade, tudo isso é ilegal. Então, não resta dúvida de que ele deverá, ao final, ser indiciado por essas razões. E isso tendo sido dito pelo relator, é uma garantia de que teremos no relatório essa indicação. E eu creio que a maioria pensa da mesma maneira. Senador, é o Otávio Guedes aqui do Rio de Janeiro, bom dia. Bom dia, Otávio. Senador, o Ricardo Barros, ex-ministro, fez uma operação muito semelhante à da Covaxin com medicamentos para doenças raras. Foi o mesmo processo, aliás, com o mesmo intermediário. Mas ele já não era mais ministro, ele, tudo bem, era líder do governo. Mas o ministério estava militarizado, né? E a negociação andou, só não foi paga porque o cofre, só não levaram o dinheiro do cofre porque o alarme soou. Então, o Ricardo Barros faria isso sozinho, só na condição de ex-ministro? Não, de forma nenhuma, é impossível que isso aconteça. Ele teria que ter pessoas em posições estratégicas dentro do Ministério. E é isso que ele tem. Ninguém até agora acreditou nessa versão fantasiosa dele de que o senhor Roberto Dias, que era o diretor de logística do Ministério, teria sido indicado para o Ministério sem a participação dele. E ele ocupava um papel estratégico para a compra de qualquer insumo para o Ministério da Saúde. E nenhum desses contratos passaria sem que houvesse aquela equipe que envolve outras pessoas. Envolve o Tiago, envolve servidores que são prestadores terceirizados de serviço.
Então, eu não vejo como alguém pudesse exercer uma influência muito grande se não tivesse indicações políticas para ocupação de posições estratégicas no Ministério e, obviamente, também se não tivesse a anuência do ministro da Saúde e do próprio presidente da República para fazer isso. Senador, vocês veem o Ricardo Barros como uma pessoa influente ali no Ministério da Saúde, mas pelo que foi relatado pelos irmãos Miranda, o presidente Bolsonaro talvez enxergue da mesma forma, porque eles disseram que ele citou o Ricardo Barros ao saber de possível corrupção e situações de irregularidade. O senhor acha que o presidente da República, ele se baseou em quê, caso realmente isso seja confirmado, que os irmãos Miranda disseram que ele citou o Ricardo Barros, se baseia em quê para poder afirmar que o Ricardo Barros estaria envolvido em questões relacionadas aí à possível corrupção no Ministério? Bom, primeiro é importante dizer que isso já faz um bom tempo que foi dito e até agora o presidente da República, que é acostumado a atacar qualquer pessoa que se interponha no seu caminho para atrapalhar qualquer interesse dele, até o presente momento ele nem desmentiu, nem atacou o deputado Luiz Miranda, o que é que ele realmente fez essa colocação. Segundo, até agora ele não apareceu para desmentir essa informação e defender o deputado Ricardo Barros, que não é nada mais, nada menos do que o líder do governo na Câmara dos Deputados. E terceiro, como o presidente da República comandou pessoalmente esse processo de negociação com o Centrão, e tudo indica que esse esquema bancado por Ricardo Barros, ele é um esquema do Centrão ou de uma parte do Centrão, é impossível que o presidente da República não soubesse. E foi por essa razão que ele disse que certamente estaria por trás daquilo ali o Ricardo Barros. O que termina sendo, de certa forma, uma anuência, não é? Porque ele prometeu, inclusive, ao Luiz Miranda, que mandaria o processo para a Polícia Federal para abrir um inquérito e, no entanto, não tomou nenhuma medida, apesar de, depois desse encontro, ele ter se encontrado com o próprio Ricardo Barros mais de 20 vezes e, segundo o Ricardo Barros, jamais ele abordou essa questão. Senador, ontem teve um depoimento importante, bom, todos os depoimentos têm a sua importância, né? Mas ontem era o depoimento de um diretor de uma empresa que vende o remédio, poderia ser um depoimento assim menor em termos de contribuição, mas foi importante porque ele é um depoimento que revela esse esquema, quem está ganhando dinheiro falando para a população que o medicamento funciona. Então foi muito importante a gente ver que eles gastaram dinheiro com propaganda, admitiram que não constava da bula, que não tinha nada de científico, dizendo que os seus medicamentos produzidos por eles tinham ação contra a Covid. Que tipo de crime que essas pessoas podem ter cometido e que tipo de crime no poder público, na iniciativa pública, né, no Ministério da Saúde, os servidores podem ter cometido nessa relação entre as empresas que lucraram mais e divulgaram o remédio e o governo que, de certa maneira, endossava isso? Bem, sobre os servidores, nós vamos com certeza indiciar pessoas que foram responsáveis pela elaboração de notas que deram respaldo a esse tipo de ação para defender medicamentos ineficazes contra a Covid-19. Aí se coloca num plano especial a doutora Mayra Pinheiro, mas, do ponto de vista das empresas, elas serão enquadradas tanto no Código de Defesa do Consumidor, quanto na legislação que trata do modo em que os medicamentos e outros insumos de saúde podem ser objeto de divulgação publicitária, muito especialmente a resolução da Anvisa que trata desse tema. Então, essa empresa em particular deve ser enquadrada por isso. Muito especialmente o artigo da resolução que diz que é proibido fazer qualquer tipo de compensação às pessoas que são responsáveis pela prescrição, ou seja, médicos. E ali ficou claro que uma relação
que existe sempre entre laboratórios e médicos e que, na minha opinião, é uma coisa absolutamente promíscua, aconteceu de forma clara e evidente, nesse caso, para a propagação dos benefícios de um medicamento que não tem esses benefícios contra a Covid-19. Senador, naquela micareta antidemocrática que o presidente Bolsonaro patrocinou com as Forças Armadas, o deputado Ricardo Barros estava presente lá, se fez questão ali de mostrar-se ali naquele evento. Qual a leitura política que o senhor faz disso? Bem, eu faço com essas ações do presidente Bolsonaro, que na minha avaliação tem por objetivo desqualificar o nosso sistema eleitoral, desqualificar as eleições do ano que vem, para ter um pretexto para atentar contra a democracia no ano que vem, seja impedindo a realização das eleições, seja contestando o seu resultado se não lhe for favorável. E qualquer um que de alguma forma ou de outra manifeste uma anuência com essa atitude, eu creio que está contribuindo com uma ação que é nitidamente golpista. Senador Humberto Costa, muito obrigado mais uma vez participando conosco aqui no Esquenta da CPI. Agora ele já vai para a sala da reunião e a gente continua com o Em Ponto.